que nos reuniu para cantar o seu louvor, para nos dar esperança e contar com sua mão, na construção do reino novo, povo irmão. Olá, estamos aqui de volta com o nosso trabalho, a nossa proposta desse mês da Bíblia, e acolhendo mais uma vez, com muita gratidão a todos vocês que nos acompanham e prestigiam o nosso trabalho da Pastoral Bíblica da Diocese de Teófilo Otoni. Hoje estamos aqui, eu, Padre Eliseu, o Luiz Fernando e o Nélio, para apresentarmos o quarto vídeo relacionado ao estudo do livro do Deuteronômio, que é o livro proposto para o mês da Bíblia deste ano. Nós fizemos uma série de 4 vídeos, concluindo com esse, e uma nossa tentativa de ajudar, de colaborar também no meio de tantas outras reflexões oferecidas por aí, sobretudo pelas redes sociais, que também quisemos nos manifestar, oferecendo com muita simplicidade, mas sobretudo mostrando um trabalho realizado por uma equipe que já vem fazendo o seu caminho de estudo, de reflexão e ao mesmo tempo de formação bíblica na nossa diocese e às vezes até em outros lugares por aí. Enfim, graças a Deus estamos aqui para refletirmos sobre um tema bem interessante que extraímos do livro do Deuteronômio. É possível acreditar em um Deus ciumento e vingativo? É essa pergunta que nos inquieta, nos interpela e queremos então partilhar com vocês, não simplesmente respostas, não é nossa pretensão, mas reflexões em torno dessa questão que surge a partir de um texto do livro do Deuteronômio, que nós vamos pedir a você para poder já deixar aí, né, na mão, com sua Bíblia, o livro do Deuteronômio, capítulo 13. Então, por favor, veja aí, marca na sua Bíblia, já deixa aberto, e nós vamos ler, então, Deuteronômio, capítulo 13, os versículos de 7 a 12, para nos acompanhar melhor na nossa reflexão. E para iniciar, então, os nossos trabalhos, nós invocamos a assistência do Espírito de Deus sobre nós, aquele que sempre acompanhou toda a proposta de Deus revelada de maneira especial na pessoa de Jesus de Nazaré, naquilo que ele vive, naquilo que ele ensina. Então, lembramos que estamos reunidos em nome da Trindade Santa, que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Amém. Antes de chegarmos ao texto, né, e refletirmos, entender o texto proposto para a nossa reflexão hoje, nós vamos retomar algumas informações sobre o livro do Deuteronômio. Este livro, o livro do Deuteronômio, como o qual acontece com alguns livros da Bíblia, por exemplo, as cartas de Paulo, Paulo, com esta intenção, escreveu, para determinada comunidade nesta época, dentro deste contexto. Não é possível, ter esta informação a respeito do livro do Deuteronômio. Este livro não tem um único autor, mas vários autores, grupos sociais de diferentes interesses, épocas, situações, locais e momentos históricos. Não é possível precisar com exatidão cada momento desse processo da redação. Mas é possível apresentar, em linhas gerais, referências históricas, fatos que foram determinantes na redação dos textos. Então, hoje, para poder compreender o texto, nós vamos caminhar um pouco
pela história, né, da época em que o texto foi escrito, para que a gente tenha pistas para poder entender melhor a mensagem contida no texto. Nós sabemos que não existe um jeito só uma maneira de entender Deus e sua proposta. Por mais que a gente fala que Deus é um só, que é o mesmo Deus para todo mundo, mas a forma de se relacionar com Ele e entender sua proposta é diferente para cada região, para cada religião, para cada pessoa, para cada grupo. Nós temos aqui alguns símbolos da nossa religiosidade popular. Antes de começarmos o nosso vídeo, né, conversávamos aqui, o Padre Eliseu falava, né, de quando ele ganhou, ele teve aqui, né, este símbolo aqui, né, muito presente aqui, a bandeira do divino, né, nas nossas festas. Em outras regiões do país, o pessoal nem vai saber o que é isso, né? Isso vai variando. É a forma como a religiosidade popular vai construindo o seu entendimento e sua relação com Deus. No tempo que os livros da Bíblia foram escritos, isso também acontecia. Isso é um fator determinante na época, todo o período em que foi escrito o livro do Deuteronômio. Por quê? Nós vamos entender que havia duas correntes teológicas, né? Nós vamos chamá-las de religião oficial e a religião popular. Assim como acontece hoje, né? Nós temos a liturgia, nós temos todos os dogmas, nós temos catecismo, nós temos documentos da igreja, né? A isso nós vamos chamar de religião oficial. E temos aquela religião popular, essa que vem das devoções, das novenas, das rezas nas casas, né? Que é o povo que vai construindo isso. Nesta época em que o livro do Deuteronômio foi escrito, essa religião oficial, ela trazia uma visão de Deus em que a salvação se dava baseada na lei do puro e do impuro. Quem seguia a lei estava impuro, logo estava salvo. Quem não seguia a lei estava impuro, logo estava condenado. Nessa perspectiva, Deus era legalista e castigador. O povo tinha medo de Deus. E as autoridades utilizavam deste medo para poder controlar o povo. E isso sustentava o poder deles. Já nessa religião popular, Deus era libertador, misericordioso, e os impuros também eram amados por Deus. Esse é o Deus da vida e não se encontra na observância da lei, normas, rituais e doutrinas dos sábios. Deus se faz presente na prática do amor. O texto que nós vamos ler, ele está na linha dessa religião oficial. Então, essa é uma informação importante para a gente poder entender o texto, né? As duas correntes, o texto, ele vai se situar nessa corrente oficial da religião. Então, nós vamos escutar agora, né, a leitura do texto que vocês podem acompanhar aí. Então, o nosso texto de hoje, né? Hoje está em Deuteronômio, capítulo, versículos do 7 ao 12. Se seu irmão, filho de seu pai, ou de sua mãe, ou seu filho, sua filha, ou sua esposa, que repousa em seus braços, ou seu amigo íntimo, quiser seduzir você secretamente, convidando, vamos servir outros deuses, deuses que nem você, nem seus antepassados conheceram, deuses de povos vizinhos, próximos ou distantes de vocês, de uma extremidade da terra à outra, não faça caso, nem dê ouvidos, não tenha piedade dele, não use de compaixão, não esconda o erro dele. Pelo contrário, você deverá matá-lo, e para matá-lo, sua mão será a primeira. Em seguida, a mão de todo o povo, apedreja-o, até que morra, pois tentou afastar você de Javé, seu Deus, que o tirou do Egito, da casa da escravidão.
e todo Israel ouvirá, ficará com medo, e nunca mais se fará em seu meio uma ação má como essa. Ao pegarmos, né, esse texto e fazermos uma leitura apenas do texto, achamos ele um pouco violento, né, um pouco agressivo, um pouco intolerante à religião. Mas nós vamos tentar fazer uma abordagem um pouco do tempo, né, em que esse texto foi escrito. Então, naquela época, o Reino do Sul, né, Judá, estava rodeado por três grandes potências, né? A Babilônia, o Egito e a Síria. E neste período, então, o rei Josias, ele precisava de uma estratégia, né? Ele bolou uma estratégia de centralizar, então, a religião, mas não só com o objetivo de centralizar a religião, mas também uma reforma socioeconômica, né? Trazendo uma visão mais para o centro da cidade, assim podendo proteger dessas outras potências, né, que o rodeavam. Lógico que aí a religião passa a ser um plano de fundo, porque, como diz lá no texto, né, existiam várias outras religiões, várias outras denominações que adoravam outros deuses. Então a ideia era que o centro religioso fosse em Jerusalém. E então, assim, aí surge aquela pergunta, né? Por que um texto tão violento, um texto tão agressivo, a intolerância religiosa vem parar a Bíblia, né? Então a gente tem que entender que esse texto ele é legítimo naquela época, né? O próprio apedrejamento que é citado no texto era uma forma oficial de se punir, né? Por determinados tipos de crimes, né? E normalmente quem sofreu o crime era quem jogava a primeira pedra. Por isso que lá no texto, então, nos remete a isso, que se você foi tentado, se você foi seduzido, tentaram te seduzir para outros deuses, então você deveria ser o primeiro a apedrejar a pessoa que fez isso, né? E seja ela de quem for, próximo até um amigo, né? For um ente familiar ou um amigo, você deveria apedrejá-lo, né? Então isso dava de forma oficial, de forma justificável, né? O ato, né, proposto no texto, o método proposto no texto. Porque era algo daquela época, né? É claro que uma visão hoje nossa aqui já é outra cultura, outro tempo, né, outra forma de punição. Além desse texto que nós encontramos aqui no capítulo 13 do livro do Deuteronômio, nós podemos encontrar em outros textos do Antigo Testamento praticamente a mesma mentalidade, a mesma ideia, a mesma concepção a respeito de Deus. Isso então faz a gente entender que sempre existiram duas experiências de Deus. Uma lá do meio do povo, sobretudo dos camponeses, o pessoal do interior, e o pessoal mais ali do centro, ligado à corte do rei, aos santuários centrais e depois ao templo de Jerusalém. Então são experiências diferentes. Tudo indica que onde se conservou a concepção, a ideia, a experiência de Deus, Javé, o Deus libertador, essa experiência que o povo fez no Êxodo, na saída da escravidão do Egito e no caminho para a terra prometida, onde foi ali com esse povo onde permaneceu essa imagem, essa ideia, essa concepção, essa experiência de Deus. Aí Deus é Pai, é misericordioso, é companheiro, está presente, é o Deus da justiça, o Deus da vida, o Deus que liberta, que salva. Por isso um Deus muito próximo, que está na vida, no dia a dia, das relações das pessoas no ambiente familiar. Por outro lado, nós vamos encontrar essa outra imagem de Deus vingativo, punitivo, né, que ameaça, que manda matar, intolerante, que não corresponde a essa imagem primeira ou da primeira experiência de Deus feita pelo povo
que saiu da escravidão do Egito. Então as coisas foram mudando na medida em que também a situação em Israel foi sendo alterada quando se institui a monarquia. Então, o poder centralizado na mão de uma pessoa e ali também partilhado ou sustentado por os outros que estão ali ao seu redor, mantendo seus interesses políticos, econômicos, etc. Então, essa religião popular, essa experiência do povo, ela foi sendo substituída por uma outra experiência de Deus que legitimasse a política dos reis. Isso que é muito grave, que às vezes nós não conseguimos fazer uma distinção, exatamente porque não conhecemos muito bem essa história do povo de Israel. São muitos fatos, muitos detalhes, muitos nomes, e nós precisamos, em algum momento, recorrer a isso, para a gente poder compreender melhor o texto bíblico. Eu gostaria de ainda lembrar que quando, na tradição do povo de Israel, depois da conquista da terra de Canaã, Josué, que substituiu Moisés na liderança do povo, reuniu as lideranças das tribos lá na cidade de Siquém e ali fez uma aliança, um pacto. E a coisa que Josué colocou foi exatamente a experiência religiosa, com toda a liberdade, para dizer, olha, hoje nós precisamos tomar uma decisão. A qual Deus nós queremos servir? Se aos deuses que nós deixamos, abandonamos do outro lado do mar, os deuses pagãos, ou se nós vamos servir ao Deus que nos libertou da escravidão do Egito e nos acompanhou até a conquista da terra prometida. E Josué então já diz, eu e minha família vamos servir a Javé, e vocês decidam. E no final todo o povo toma decisão. Então, primeiro deu-se a liberdade ao povo de escolher. Não foi uma religião imposta, mas proposta. E o povo aderiu, sabendo das implicações, das exigências dessa aliança com Javé. Contudo, mais tarde, pelos reis, a religião vai ser manipulada. O próprio nome de Deus vai ser usado em favor dos interesses políticos, econômicos, da política expansionista, dos reis. E por isso mesmo, as consequências serão graves na vida do povo. E quando a gente lê esse texto do Deuteronômio, todas essas coisas acabam vindo para a gente compreender. Quem é que está falando de um Deus vingativo, de um Deus punitivo, um Deus ciumento que manda matar? Não é da experiência da religião popular, do povo mais simples. Essa mentalidade parte da religião das autoridades, ligadas ao poder. A centralização do culto era um dos pontos do movimento que nós chamamos de reforma do rei Josias. Ali, mais ou menos pelo ano 620 a.C., ele começa essa reforma que vai implantando pontos, ações desta reforma. O texto, ele mostra que a ação da reforma chega até as relações familiares. Então, a tomada de decisão de apedrejar alguém pelo crime, por cometer idolatria, é algo que não é uma conclusão a que o povo chega, mas uma determinação legal. Vira lei, é lei agora. Então, o Estado chega e fala, olha, quem fizer isso vai acontecer aquilo. E aí, se a gente voltar lá no texto, ele vai falar das relações mais íntimas, aquelas que acontecem dentro da casa.
o filho do teu pai ou da tua mãe, teu filho, tua filha, ou a mulher, ou teu amigo. Então este controle, ele chegou até as relações mais próximas. Então, quando o Estado controla todo mundo, ele fica mais forte. E a religião era um ponto forte de controle. Então, através da religião, você fala, olha, se comporte assim, faça dessa forma. Então o Estado fica mais poderoso. Como é que ele faz isso? Ele se apropria do Deus do Êxodo. O Deus do Êxodo é aquele lá no Êxodo 3, capítulo 3, versículo de 3 a 10. Né? Deus, ele vê a situação do povo, ouve o seu clamor e desce para libertá-lo. É o Deus da justiça. É o Deus que não permite, que não aceita o sofrimento do seu povo. O que a reforma do rei Josias faz? Se apropria desse Deus, faz um destaque em um aspecto que é o poder e utiliza este poder numa outra perspectiva. Olha, agora nós somos fortes porque o Deus que nos tirou do Egito é poderoso. Agora nós podemos tudo. E aí vem o medo, vem a ameaça. Mas não é isso, não é esta ideia sobre Deus que algumas pessoas dentro do reino estão vivendo. No próprio livro do Deuteronômio, nós vamos ver textos, né, aqui nos nossos estudos, na nossa reflexão, nós vimos textos em que Deus vai falar outra coisa, em que Deus vai ser misericordioso, em que Deus vai ser bom, em que Deus vai perdoar, em que Deus vai acolher, que Deus não vai mandar apedrejar ninguém. Essa é a tradição do Êxodo, do Deus do Êxodo, que foi apropriada pelo rei Josias numa outra perspectiva. Agora, vale lembrar, o método, ele talvez fosse habitual na época. Hoje nos causa muito escândalo. Mas a gente tem que saber, que fique bem claro, a leitura fundamentalista do texto vai nos levar a errar. Por isso é importante entender todo esse contexto para extrair a verdadeira mensagem, né, do que está por detrás do texto, daquilo que o Espírito nos revela através da sua palavra. Né? Então, naquela época era legítimo, naquela época se entendia que esse era o caminho. Hoje, nós vamos entender que o caminho não é o do apedrejamento, é um outro caminho. Graças a Jesus, nós temos uma outra concepção e que vai se firmando cada vez mais para nós. Deus, Jesus chama de Pai. E o apresenta como um Pai misericordioso, um Pai amoroso, cuidadoso dos seus filhos e filhas, de todos, sem excluir nenhum deles. É assim que Jesus revela para nós quem é Deus. E dessa maneira, nós vamos compreendendo melhor Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor. Ele, primeiro, vive numa terra que era chamada de Galileia das Nações, ou seja, a Galileia dos pagãos. É ali onde ele cresce, onde ele realiza a sua missão, no meio daquela gente. Por isso, o próprio Jesus já faz essa experiência humanizadora, tolerante, do diálogo, da aproximação, do acolhimento de todas as pessoas, sem colocar nenhum tipo de exigência e nem tampouco falando de uma ameaça divina. Jesus está ali no meio dessa gente e, através de gestos, de palavras, com seu jeito de ser, de agir, de conviver, ele vai revelando, de fato, o verdadeiro rosto de Deus e a maneira como Deus age. Então, muito distante dessa imagem de Deus que vem de textos como esse do livro do Deuteronômio, como nós vimos. Não, Deus não tem essa imagem, Deus não tem esse agir, Deus não é assim. A verdadeira imagem e o agir de Deus, nós vamos então contemplar na pessoa de Jesus de Nazaré.
Por isso mesmo, nós vamos perceber em que ambiente religioso Jesus transitava. Porque ele não era muito do templo. O templo estava lá em Jerusalém e ele estava lá na Galileia. Nós vamos encontrar Jesus visitando as sinagogas da região da Galileia. Jesus não está muito apegado à observância rigorosa da lei. Ele nem faz questão disso e por isso é muito criticado. Ou seja, Jesus não está ligado à religião dos sacerdotes do templo, não está ligado à religião dos fariseus e dos doutores da lei, os escribas. A religião de Jesus, na verdade, é a vida humana. É ali onde Deus se revela, sobretudo no ambiente, no meio dos pobres, dos que sofrem, dos que são excluídos, onde Jesus vai levando uma palavra que resgata a dignidade dessas pessoas e as coloca então nesse lugar diante de Deus, né, como filhos e filhas. E por isso experimentando essa plenitude de vida. Ora, então é com Jesus que nós queremos ficar. Jamais nós vamos compreender Deus de uma outra maneira. Não é? Vamos superando essa mentalidade de um Deus que nos ameaça, né? Um Deus que manda matar. Não, o nosso Deus quer a vida e vida para todos e vida em abundância. E o que fica de mensagem para nós, para a nossa realidade hoje, a partir do texto e tudo que nós refletimos? É preciso assumir um compromisso com Deus. Uma fé que nos leve a colocar em prática o que está na vontade de Deus, o que está no seu projeto. Nós não podemos, em nome de Deus, ter ações que contrariam aquilo que ele pensou para a gente. Nós não podemos, em nome da fé, por exemplo, assumir como prática nossa a intolerância religiosa. Nós não podemos atacar quem pensa diferente. Lógico, nós vamos ter nosso fundamento de fé, nós vamos ter as nossas convicções de fé, mas isso não nos coloca num patamar superior a quem pensa diferente da gente e muito menos, em hipótese nenhuma, justifica atacar, agredir, usar de violência para outras pessoas em nome da fé. Nós não estamos em guerra com ninguém. A nossa prática é o amor. Nós temos que ficar atentos também, como o texto diz, cuidado com a idolatria, cuidado com os outros deuses. Vamos pensar quem são esses deuses, aquilo que é o que é verdadeiramente a idolatria no dia de hoje. O Deus do poder, o Deus do dinheiro, o Deus do controle, o Deus da fama. As pessoas, grupos religiosos, gente que em nome de Deus assumem um poder, muitos seguidores, arrastam multidões, mas no fim o que eles estão propondo é incompatível com o projeto de Deus e sua proposta, aquela que nos revelou Jesus Cristo. Então, que a gente se mantenha firme neste propósito, que nossos olhos continuem fixos na pessoa de Jesus Cristo e sua prática, para verdadeiramente a gente saber quem é o Deus da vida, o Deus do amor, aquele que vai nos levar ao reino definitivo, ao reino de Deus. E assim nós vamos encerrando esse nosso trabalho com esse quarto vídeo da série sobre o mês da Bíblia, refletindo o livro do Deuteronômio. Agradecemos muito a sua companhia e, claro, por ter prestigiado o nosso trabalho. Em outros momentos também, certamente, das nossas atividades da Pastoral Bíblica da Diocese de Teófilo Otoni. E vamos, então, conservar esse amor pela palavra, sempre nessa atitude de escuta do que Deus nos fala. E assim, cada vez mais conhecedores do seu projeto, da sua vontade, para que sejamos realmente empenhados ou engajados colaborando com Deus para que o reino da vida, da liberdade, da justiça, do amor e da paz se estabeleça entre nós. E assim eu termino tomando para nós
a oração, a louvação de Jesus ao Pai, que nós vamos encontrar também lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 21. Assim diz Jesus: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Fiquem todos na paz do Senhor. Javé, o Deus dos pobres, do povo sofredor, aqui nos reuniu para cantar o seu louvor, para nos dar esperança e contar com sua mão na construção do